Eu vou deixar aberto agora uns 10 minutos para perguntas, quem tiver interesse, ok? Professor, a sua exclamação se deu em cima de fotos estáticas, ok? E eu imagino o que é que o senhor poderia dizer a partir do evento da televisão e do cinema. Qual é o efeito, qual seria um efeito provável também, se você puder fazer usar uma balança entre as coisas que estão estáticas e aquilo que a gente vai processando todos os dias? São bilhões de imagens. O filme se compõe de milhares de fotos. Então eu imagino que isso, o senhor falou para a gente da questão de desenvolvermos os calos morais, né, em relação a fotos desse tipo. Eu imagino como é que possa ser. Eu, por exemplo, estou acompanhando uma série que é sobre o primeiro policial americano do FBI que vai começar a fazer uma análise científica do serial killer. Então, ele é obrigado a olhar todas as fotos de todos os crimes. Ele começa a ter alguns probleminhas consigo mesmo. Então, eu queria saber do senhor, assim, qual é essa... como é que é isso, cara? Você me fez uma pergunta que é interessante, principalmente porque como você bem verificou, eu gosto de trabalhar realmente com questão das imagens estáticas, por um motivo. Para mim, e eu digo isso em relação às minhas pesquisas, eu comecei a notar uma coisa. Nós somos seres, como eu havia dito, iconotrópicos. O que é o iconotropismo? O homem busca a imagem da mesma forma, por exemplo, que a planta busca a luz. Nós necessitamos da imagem. O vídeo, por exemplo, a imagem corrida, nós assistimos. É óbvio que o nosso cérebro não vai conseguir processar tudo. E não vai processar tudo. Vou dar um exemplo para vocês. E já vou voltar a essa questão. Quando São Paulo era abarrotada de outdoors, por exemplo, num tempo atrás, que não havia tanto trânsito, se você saísse, por exemplo, da Zona Sul, atravessasse a cidade para a Zona Norte, por exemplo, em 1 hora, você chegava ao seu destino extremamente cansado, sem trânsito. Por quê? Porque havia tanta informação que nós estamos absorvendo via outdoors, e o cérebro, ele está processando. O cérebro está buscando processar aquela infinidade de imagens. Só que nós não nos damos conta que o nosso cansaço é psicológico. Então, esse é um ponto que eu quero comentar. Outro ponto. Quando nós vemos, por exemplo, as imagens fílmicas, elas, como você falou, são várias imagens fotográficas umas ao lado das outras. Agora, o grande problema é, como nós somos seres vorazes, e nós pegamos principalmente imagens, por exemplo, de desgraça, que são essas imagens que nos chamam a atenção, são essas imagens que no primeiro momento, eu estou pensando aqui, por exemplo, na Vanessa. A Vanessa, quando a gente mostra essas imagens, a Vanessa, eu não posso. Não sou só eu, não. Eu sei que não é só você, mas depois que você vê uma, a gente aceita. Outro exemplo, quando nós pegamos o filme, um exemplo claro, o World Trade Center. Você está vendo o edifício pegando fogo. Você está vendo o edifício caindo. Aí você está vendo um carinha pulando lá de cima. O filme, e eu vou perguntar para todos, a imagem fílmica nos satisfaz ao ver o cara pulando? Pergunto para vocês. Não. Não vai nos satisfazer. O que nós queremos ver? Como foi. Tudo bem lá embaixo, mas a gente quer ver como é que ele pulou. Quando nós temos um filme, hoje a tecnologia está mais fácil. O que a gente faz? Vai dando pausa. Por quê? Nós queremos ver quadro
A4. Nós somos vorazes. Nós precisamos nos alimentar de imagens. Nós somos iconotrópicos. Precisamos das imagens. Temos de comê-las. Por isso que há um pesquisador na PUC que ele fala que as imagens que nos devoram, ele fala em iconofagia. Eu sou contra esse termo iconofagia. Não são as imagens que nos devoram. Nós devoramos continuamente as imagens. Por isso esse frenesi. Por isso que a imagem fílmica não nos dá tanto prazer quanto a imagem parada. Porque a imagem parada, você está ali. Você está vendo esse quadro, você fala, caramba, isso é uma mão mesmo? Se você passa no filme, passa despercebido. Mas quando o inconsciente conseguiu decodificar aquele pedacinho, opa, deixa eu voltar. Repare quantos de nós voltamos o filme toda hora. Não sei se ficou claro. Ok? Quem mais, pessoal? Boa noite. Boa noite. Palestra, eu achei muito legal. Minha pergunta é assim, a gente se dá muito levar para falar sobre imagem e tudo mais, só que a gente escreveu a cidade de espetáculo, a gente está comemorando 50 anos do livro. E a tendência é das coisas que ele falou só irem piorando, assim, se massificando, se a gente pensar em consumo de imagem. A gente pega as crianças hoje, meu irmão de 7 anos já consome muito mais imagem do que eu consumi aos 7. E a tendência é que os meus filhos consumam mais imagem. Falando sobre o seu campo de pesquisa, ou o que você estudou, quais são as perspectivas de futuro em relação a isso? É uma coisa interessante que nós temos de pensar o seguinte: o homem sempre consumiu muita imagem. Como eu disse para vocês no início da palestra, somos homens devido à imagem. E que imagem que eu digo que é a primeira imagem? É o Logos. O Logos é a imagem. A ideia, nós temos que colocar isso na cabeça. O Logos é a imagem. Se o homem surge com o Logos, o homem surge com a imagem. Então, vamos tentar fazer, olha, que me desculpem certos teóricos, mas vamos tentar fazer uma analogia simples com isso. Algumas pessoas dizem o seguinte: temos de controlar a natalidade, porque se nós não controlarmos, por exemplo, a natalidade, o planeta Terra não vai conseguir comportar bilhões e bilhões de mais seres humanos. Isso é uma falácia. Por quê? Nós temos um número X de átomos na Terra. Nós somos átomos. Nós somos moléculas. Quanto mais pessoas morrerem, outras vão nascer e o número vai ser sempre igual. Então, algo parecido, vamos tentar criar essa analogia, em relação às imagens. Sempre nós vamos ter muitas imagens. O grande problema hoje, que eu acho, é o seguinte: elas passam de tal maneira despercebidas e nós não conseguimos mais construir o nosso próprio acervo iconofotológico. O grande problema é esse. Se nós conseguíssemos construir isso de uma forma clara, ou seja, quando eu vejo uma imagem dessa, por exemplo, isso só virá acontecer depois de um tempão, isso vai se tornar o que para mim? Paradigma. Então essa imagem se torna paradigmática. Agora, o grande problema é esse: como eu tenho essa, eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho outra, eu não consigo guardar um paradigma para mim. Ou seja, eu não consigo formar o meu acervo iconofotológico. Para mim o grande problema é esse. E quando eu digo acervo iconofotológico, é exatamente o quê? É esse acervo de que eu preciso me basear para viver em sociedade. Porque eu tenho isso. Por que nós aceitamos isso? O grande problema é que quando nós vemos essas imagens, o que acontece? Nós simplesmente aceitamos, achamos natural. Então quando eu vejo isso daqui, a gente fala: merecia o mesmo bando de vagabundo. Ou seja, nós não sabemos o porquê aconteceu isso. Reparem na questão da própria humilhação, o cara segurando a corda. Ué, voltamos à escravidão em 83? Tudo bem, isso daqui era o final do regime militar, não estava nem no auge
auge do regime militar. Então banalizou-se de uma tal forma que nós não conseguimos mais guardar. E se nós não montarmos o nosso acervo, o que acontece? As coisas viram banais. É como eu digo, a imagem hoje está de tal forma banal que ela parece um presente. Então você pega um presente, você olha a embalagem linda, maravilhosa, você se encanta. Quando você abrir, você pega a embalagem, joga no lixo, acabou. As imagens estão assim. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Então a questão toda, o que eu vejo é essa. Então a banalização leva a isso. Não só a quantidade, óbvio, nós temos uma quantidade muito grande. O meio digital possibilitou isso, né? Ok? Na verdade, fiz um comentário aqui para os colegas para que nós observássemos o poder do logos, seria a palavra, aliada à exposição de imagens. Quando o senhor apresenta aquela imagem que os moços estão com as mãos, com os pedaços, a gente não consegue ver isso primeiro. Por quê? Porque na sequência total de imagens nós estamos pensando na corda que está no pescoço, sendo que aquele é o ponto principal da imagem. Então, durante a sua palestra, com o assunto que você estava falando, a gente não consegue prestar atenção nesse ponto. E isso leva a entender o que o senhor falou agora no final, de que a gente joga no lixo. Por quê? Porque a gente está sendo direcionado. Teve uma manipulaçãozinha aí, né? Mas, pessoal, é muito importante nós lembrarmos sempre: não existe imagem sem intenção. Toda imagem é intencional. Não existe inintencionalidade imagética. Por isso que eu falei para vocês, quem acredita nisso é criança, é infantil. Por acreditarmos nessa infantilidade, é que nós aceitamos o estado de coisas pelos quais estamos passando hoje, em que se desconstrói uma pessoa, uma imagem de uma pessoa, a hora que se quiser. Ok? Bom. Eu tenho uma colocação, se terminar. Até porque é bacana a gente estar aqui, todo mundo junto, a maioria de nós. Primeiro, nós te devemos uma gratidão, um carinho enorme. A gente deve uma gratidão, primeiro, a sorte de ter você como mestre, de ter você como o mestre do nosso grupo de pesquisa. Ontem eu estive na Casper Libero, conheci o grupo de pesquisa da Casper, e eles têm menos livros publicados do que o nosso grupo. Então, o nosso trabalho é um trabalho extremamente robusto, nosso trabalho é um trabalho extremamente sério, nosso grupo de pesquisa se reúne toda semana sobre a sua tutela, e a gente só tem a agradecer porque a gente cresce enquanto pesquisador. Então a gente tem muita sorte de ter visto isso que você falou aqui, uma palestra magnífica, mas a gente tem sorte de ver isso em sala de aula. Para terminar, ontem uma das palestras que eu vi era sobre a DRE e a Sociedade do Espetáculo. E ele mostrava, professor, um evento que tinha na Alemanha, e era um barato o evento, milhares de pessoas, e as mulheres chegavam com vestidos, as mulheres da orquestra, né, filha? Minha filha estava comigo. As mulheres chegavam sempre vestidas com vestidos da Idade Média, de princesa. Os caras chegavam, os músicos, e era aquela loucura. Eu falei, nossa, faltou um cavalo branco, porque se construiu toda uma imagem em cima do André Rieu. Em minha análise, e você foi perfeito, né, como você falou, a imagem está a serviço do poder. Lendo Deleuze, eu não posso deixar de pensar que o poder do Estado, eles são máquinas de captura do capital. Então, quando eu penso em imagem, eu não posso deixar de pensar na imagem como um instrumento do capital de computação dos seres, que vai fazer com que o nosso corpo deixe de ser um corpo. O Guattari vai falar de um corpo sem órgãos, que vai sentir as coisas, a fruição que você estava falando comigo na semana passada, e a gente acaba sendo um corpo estriado. O que é esse corpo estriado? É o isso, e através
daquelas análises todas que pós-iconofotológicas, eu pensar assim, são negros, então, logo são bandidos, logo é na favela, logo são, com perdão da palavra, são pretos, pobres e merecem o que estão passando. Então, a tua palestra foi muito bacana, porque ela casa com isso que eu penso, da imagem usada por poder. E hoje, o que eu penso de poder é o capital cooptando as pessoas através de mecanismos como a imagem. Parabéns e obrigado pela palavra. Bom, muito obrigado, gostei das suas palavras, Ed. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, do professor Álvaro, que teve paciência de ficar até o final, de nossos alunos, dos pais de nossos alunos. Olha, muito obrigado mais uma vez. Então, olha, fico muito contente. Valeu, obrigado.